Mais uma vez a hipocrisia do Felipe Neto, a cassação do vereador lá de Curitiba, Renato de Freitas, e também um pouquinho do debate eleitoral, um resumo do que aconteceu no final de semana, é o que eu vou explicar para você no vídeo, mas a gente já sabe. Se inscreve no canal, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber as notificações sempre que surgir um conteúdo nesta página. Sem muitas delongas, vamos logo pelo mais engraçado, pelo mais patético, pelo mais colorido. Felipe Neto é um verdadeiro hipócrita. Dá uma olhadinha no que ele falou algum tempo atrás sobre o Lula. E é isso. Cadeia nesse corrupto chamado Lula, nesse safado, nesse ladrão, nesse delinquente desgraçado que afundou o nosso país. Eu vou dizer pra vocês, e é muito estranho, nesse caso eu concordo com o Felipe Neto, estava certo, estava correto, mas o Felipe Neto, ele é uma pessoa que ele não pode continuar correta, ele não pode seguir o caminho certo, ele não pode ser uma pessoa normal, ele gosta de ter o cabelo colorido. Então ele resolveu simplesmente mudar de opinião. Dá uma olhada no que ele fala do Lula hoje. E o Brasil vai estar muito melhor com Lula do que com Bolsonaro, isso não há a menor dúvida, e qualquer pessoa minimamente inteligente vai concordar com isso. Como vocês podem ver, Felipe Neto é o retrato da hipocrisia. E não, o Lula não deixou de ser ladrão. O Lula não deixou de ser um filho da, como ele mesmo nominou. O Lula não deixou de ser o bandido que ele sempre foi. Muito pelo contrário, é um bandido ainda pior, mais perigoso, agora ressentido, um criminoso com sede de vingança. Mas isso não importa para o Felipe Neto. Afinal de contas, ele prefere lacrar com a Beautiful People lá do Leblon. Ele prefere soar bem para essa galera cool, que infelizmente muda de opinião conforme o vento toca. E mas vem cá, é um voto contra o Bolsonaro? Não, meu amigo, não existe esse voto no Lula por conta do Bolsonaro. Você vota no Lula porque você gosta do bandido. Só que você quer falar que você vota por conta do Bolsonaro para soar intelectual com a patotinha do Leblon, com a patotinha do PSOL, que na verdade nada mais são do que marionetes do PT. E o Felipe Neto, nessa situação, age como uma verdadeira marionete do PT, atuando a serviço de um criminoso, de um bandido condenado em primeira, segunda e terceira instância, e um bandido condenado por todos os juízes e ministros que o julgaram, que hoje disputa a eleição por conta de uma manobra processual. O Lula não se tornou mais honesto, o Lula não foi absolvido, o Lula não teve a ficha transformada em limpa, não. Ele se beneficiou de uma manobra processual no STF, de uma coisa completamente dúbia, para poder disputar a eleição. E quando a gente fala de STF, a gente acaba falando de algumas coisas, no mínimo, estranhas e discutíveis no aspecto jurídico. Estou falando especificamente do caso do vereador Renato de Freitas do Paraná. Se você não se lembra, Renato de Freitas é o vereador que invadiu uma igreja no meio de uma manifestação, vilipendiou a fé das pessoas, as pessoas estavam em culto, em oração dentro da igreja, e ele invadiu o local para vilipendiar, para ofender as pessoas que estavam rezando. Vejam as imagens. Transformaram o local num palanque político, com bandeiras de partidos de esquerda, ficaram dentro da igreja por mais de 15 minutos. Naturalmente, isso não seria tolerado pelo ambiente da Câmara Municipal de Curitiba, um ambiente sério, e a postura do vereador, ela feriu a honra da casa, ela feriu o decoro parlamentar. Não é dado a um político invadir uma igreja, seja ele cristão, seja ele ateu, seja ele o que for. Não é permitido que você possua uma conduta tão estúpida, tão rasteira, tão baixa, tão vil, como o Renato de Freitas teve. E naturalmente, a Câmara de Curitiba cassou o petista. Só que o que ele fez? Ele resolveu recorrer, processar, e foi parar com uma liminar lá no STF. E pasmem vocês, o ministro Barroso concedeu uma liminar ao petista, falando inclusive em racismo estrutural, para garantir o reingresso do sujeito ao mandato de vereador. Veja, existe um princípio que chama princípio da separação dos poderes. E existe um conceito no ordenamento jurídico que fala do ato interna corporis, ou seja, do ato interno do poder legislativo. O que isso quer dizer? O ato interna corporis, o ato tomado dentro do âmbito do poder legislativo, regido por seu regimento interno, não é passível de intervenção do poder judiciário. Ou seja, num processo de cassação, exceto se houver uma nulidade, ou seja, ferir o princípio da ampla defesa, a decisão ela não é sujeita ao duplo grau de jurisdição para fins recursais dentro do Tribunal de Justiça. Portanto, não poderia o ministro Barroso intervir no ato interno da Câmara de Curitiba para determinar que esta receba novamente o vereador em seu mandato. E a Câmara não quer cumprir a decisão, decidiu contestá-la, o que está causando um grande burburinho na esquerda. Porque se de um lado eles acham que o vereador pode recorrer até o céu para tentar reaver o mandato, do outro eles não permitem que a Câmara, como instituição que tem vilipendiado a separação de poderes, possa recorrer ao pleno do STF para garantir a imunidade do
ato interno. E é um precedente extremamente perigoso. Se você quebra o ato interno através deste precedente da Câmara de Curitiba, todo o ato interno de todas as casas legislativas do país, seja das câmaras municipais, da Assembleia Legislativa, seja da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, estarão sujeitos ao duplo grau de jurisdição recursal para análise e apreciação do Judiciário. Ou seja, mais uma vez, nós vemos o ativismo judicial amesquinhando a função da Casa Legislativa para que o Judiciário venha intervir. E aí não adianta falar em ditadura do Judiciário, o perigo do Judiciário. Essa é a judicialização perigosa. Nós não estamos falando aqui de ferir um princípio constitucional como a ampla defesa. Nós estamos falando de uma análise técnica meritória que não é de competência do STF para readmitir o mandato de um vereador cassado, claramente um criminoso que ofendeu a fé das pessoas, que exacerbou, que abusou da sua autoridade como vereador, simplesmente por um argumento sem pé nem cabeça de racismo estrutural, que simplesmente não funciona, especialmente nesse tipo de processo. É uma coisa que não dá, que não para em pé, mas infelizmente é um Frankenstein criado pela esquerda e pelo judiciário brasileiro. Falando em Frankenstein, é importante a gente lembrar de um Frankenstein que aconteceu no debate do último sábado. Estavam lá todos os presidenciáveis, menos o bundão do Lula, que não apareceu. E por que bundão? Porque o Haddad falou em 2018 que quem não vai no debate é bundão, como vocês podem ver no tweet aqui do lado. Portanto, se o Lula não foi, segundo o Haddad, que é a marionete do Lula, Lula é um bundão. E ele se evadiu. Falou primeiro que não ia porque tinha compromisso de campanha. Só que o SBT desmentiu, comunicou à equipe de campanha do petista lá em março que ia ter o debate. Ou seja, ele simplesmente não quis debater. Já gravei sobre o assunto, vocês podem clicar aqui para ver o vídeo. Mas a questão é que o debate, quem roubou a cena não foi o Bolsonaro, não foi o Ciro, não foi a Tebet, não foi a Soraya. Foi o padre Kelmon. O padre Kelmon que está para o Bolsonaro, assim como o Boulos está para o Lula, ou a imprensa está para o Lula. Afinal de contas, o papel dele era simplesmente defender o Bolsonaro. Faltou ele pedir voto explícito para o Bolsonaro. Nesse pequeno recorte vocês podem ver ele elogiando o adversário dele em um debate. Olha, seu cabelo é lindo, o seu sorriso é mais branco, o seu terno está mais bem passado. Dá uma olhadinha no que ele falou. Nós temos todos esses candidatos aqui, todos os candidatos aqui atacando um só, o presidente da República. Eu estou só observando a fala de cada um. 5 contra 1, mas agora são 5 contra 2. Não estou falando que ele tem que espancar o adversário, também não estou falando que ele tem que sair questionando tudo, mas a questão é que ele não traz nenhum assunto para debate, não debate nenhum assunto de interesse público, ele simplesmente passa pano e defende o Bolsonaro. E a estratégia é muito clara. Pela organização do debate, cada candidato responde uma pergunta e faz uma pergunta. Naturalmente, aquele que vai perguntar primeiro vai perguntar para o Bolsonaro. Se o Lula está lá, então pode perguntar para o Lula. O segundo vai acabar perguntando para o Bolsonaro. São os que lideram a pesquisa. Com a presença do padre, a pergunta do Bolsonaro ela é sempre direcionada ao padre Kelmon. Ou seja, ele reduz em 50% por bloco os embates direto com adversários. O que para ele é interessante. Ele tem ali um cara trocando figurinha, realmente trocando elogios mútuos. E o padre ainda exerce, no segundo ponto, um papel importante. Ele leva aos candidatos perguntas mais ásperas, que o Bolsonaro, não sei porquê, não tem a coragem de fazer. Então ele age dessa maneira, beneficiando o Jair Bolsonaro em uma jogada estratégica. Isso é muito comum em campanhas do interior, onde você lança um outro candidato, um candidato laranja, um candidato palhaço ali, simplesmente para bagunçar o cenário. Por exemplo, em cidades onde não há segundo turno, é comum que o prefeito que utiliza a máquina, ele dilua a oposição com diversas candidaturas para diminuir o potencial de voto e assim ele ganha a eleição com 30%, 40% das intenções de voto. Isso é muito comum. E o Bolsonaro utiliza de uma questão parecida num ambiente de debate eleitoral. A questão é a seguinte, esse é um ponto bastante engraçado. O padre ficou famoso, vamos concordar, ninguém sabia quem era o tal do padre Kelmon, ele apareceu ali, uma figura caricata, o novo Levi Fidelix, talvez um cabo de Daciolo de segunda linha, mas naturalmente ele ganhou a atenção dos eleitores, cresceu nas redes sociais. Vai ter voto? Tenho certeza que não, mas ele conseguiu bagunçar o debate eleitoral. Essa semana tem debate da Globo, o padre provavelmente vai estar lá, vai ser bastante interessante. Vai acompanhando aí, eu vou contando para vocês. Tamo junto, um abraço e vamos processar tudo.